Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade subsidiária de quem é tomador de serviços na terceirização. O que acontece? O ano passado nós tivemos, em 2017, duas leis que complementariamente trouxeram ao arcabouço normativo brasileiro, regras sobre terceirização. São as leis 13.429 e 13.467, essa última famosa reforma trabalhista. Essas legislações deixaram bem claro a terceirização. O que é terceirização? Que terceirização é a contratação de atividades, de serviços, não a contratação de trabalhadores. Sobre isso até a gente tem um outro vídeo que eu deixei bem claro que o que se deve contratar é atividade, serviço e não trabalhador. Mas aqui agora eu falo o seguinte: mesmo que contratemos da maneira certa, contratemos serviços, ainda existe esse fantasma da corresponsabilidade, esse fantasma da responsabilidade subsidiária na terceirização. O que acontece? Para a iniciativa privada, a regra é muito clara. O artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.019, que foi inserido, como eu falei, por essa reforma do ano passado. Nesse regramento, diz bem claramente que o tomador é responsável subsidiário pelas parcelas trabalhistas daqueles empregados de terceiros, da prestadora de serviços. Por isso que esses tomadores devem manter um controle muito forte, muito profundo sobre a regularidade do pagamento das parcelas trabalhistas daqueles empregados de terceiros que estão a seu labor. O que acontece? O grande problema disso é na iniciativa pública. Volta e meia nós temos sido consultados se na iniciativa pública também perdura essa regra legal. Aqui nós temos um detalhe importante. Existe um conflito de leis. Que conflito é esse? A Lei de Licitações, a Lei 8666, no seu artigo 71, ela dispõe em sentido contrário. Ela diz que a administração pública não será responsável pelas parcelas dos seus contratados, devidas pelos seus contratados aos seus trabalhadores. Inclusive, por conta desse artigo, houve a propositura de uma ação direta de constitucionalidade, a ADC número 16, julgada lá em 2010, e que gerou alterações ainda na súmula 331 do TST em 2011. O que aconteceu? Ora, se a Lei de Licitações diz que o tomador, a administração pública, não é responsável pelas parcelas do seu contratado, mas nós temos uma lei, outra, agora inserida na 6.019, que diz que o tomador de serviços tem que pagar a parcela trabalhista dos contratados prestadores de serviço. Qual vale? Por conta disso entrou, antes o conflito era com a súmula, agora o conflito é com a lei, mas na mesma gênese, no mesmo problema, foi que gerou essa ação direta de constitucionalidade e o STF disse categoricamente: vale o artigo 71. Ou seja, a administração pública, pelo fato de ser tomadora dos serviços, não é responsável pelas parcelas trabalhistas dos empregados de terceiro. No entanto, é o que diz lá no inciso 5º da súmula 331, alterado por decorrência da ADC 16. O que ele diz? A administração pública, por outro lado, a seu turno, ela tem que manter uma fiscalização dos contratos. Então, se ela tiver falha ou falta nessa fiscalização de contratos, aí ela atrairá também a responsabilidade subsidiária. Mas veja, não decorrerá essa responsabilidade subsidiária do fato dela ser mera tomadora. Eu não posso afirmar a administração pública que terceirizar será responsável pelas parcelas trabalhistas dos terceirizados, dos empregados de terceiros. Não. Ela vai ser responsável pelas parcelas trabalhistas dos empregados de terceiro se ela, a administração pública, não tiver instituído um sistema de fiscalização de regularidade trabalhista desses empregados de terceiros. Isso é imprescindível que seja feito por toda a administração pública, sob pena de, aí sim, atrair essa responsabilidade. E como é que tem que ser feito? A doutrina, a jurisprudência,
e aqui incluo especialmente o próprio Tribunal de Contas da União, já reconheceu a possibilidade, inclusive, de que essa fiscalização seja feita por amostragem. Mas cuidado, a amostragem não é aleatoriedade. Não é, hoje eu posso fazer, então vou fiscalizar, amanhã não vou fiscalizar, mês que vem eu fiscalizo, no outro não fiscalizo, estou muito ocupado. Não, a amostragem não é aleatoriedade. A amostragem é um método devidamente instituído, no qual não se verifica 100% de todas as pessoas, todos os trabalhadores e as suas parcelas. Se institui quais parcelas e em qual ciclo de trabalhadores se faz a fiscalização. Isso devidamente instituído, isso dentro de um método. Se houver, nesse cenário, um problema trabalhista envolvendo empregado de terceiros, a administração pública pode apresentar a sua defesa, demonstrando que ela fiscalizou adequadamente. E o correto deslinde de uma causa desse tipo é que o juiz do trabalho exclua a administração pública do polo passivo. Ou seja, você, administração pública, fiscalizou direito, instituiu um método de fiscalização nos empregados, na regularidade trabalhista dos empregados de terceiro, não será responsabilizada. Então, por conta de ter alguma dívida trabalhista dessa contratada, dessa terceirizada. Então, a regra final, portanto, conclusão desse pequeno vídeo é: a responsabilidade subsidiária sobre as parcelas trabalhistas de prestadores de serviços na terceirização, ela é regra geral para a empresa privada. Ela não é regra geral na iniciativa pública, que tem sob sua proteção o artigo 71 da Lei de Licitações e a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade número 16, julgada no STF. E mais vários outros julgados com repercussão geral ainda do ano agora, do ano passado, 2017, várias confirmações desse entendimento. Então, a regra geral de responsabilidade subsidiária para a empresa privada. A iniciativa pública tem como obrigação fiscalizar os contratos e fiscalizar a regularidade trabalhista, inclusive no método de amostragem. E se não fizer isso, é que então atrairá a responsabilidade do modo, ou a responsabilidade subsidiária das obrigações trabalhistas junto aos empregados dos terceiros. Obrigado.